Hoje temos mais um embate em nosso quadro Confronto entre Obras, onde duas obras similares vão ser avaliadas em 5 quesitos para ver qual se sai melhor. Vale lembrar que não significa que caso exista um perdedor, esse seja ruim. E hoje vamos mergulhar no fundo do mar para ver o confronto entre Meg, o Mega Tubarão, e Black Demon, o Demônio dos Mares. Se você quer saber quem vai sair melhor nesse confronto, vem comigo após a vinheta. Sejam todos bem-vindos, eu sou o Elvio, seu apresentador e guia no fundo do mar. Antes de mais nada, não esqueçam de deixar seu like, comentar e seguir nosso canal para que possamos manter esse projeto e continuar melhorando e trazendo mais conteúdos para vocês. E hoje temos um confronto peculiar. É fato que temos uma atração pela vida marinha e em especial a curiosidade, medo ou fascínio pelos tubarões. Ficou mais evidente após o lançamento do filme Tubarão de Steven Spielberg em 1974. There is a creature alive today who has survived millions of years of evolution without change, without passion, and without logic. It lives to kill. None of man's fantasies of evil can compare with the reality of Jaws. Esse fascínio é tão grande que até o canal Discovery todo ano traz uma semana repleta de documentários intitulando-se de A Semana do Tubarão. Mas eis que existe uma espécie que desperta mais curiosidade entre todos os outros, e estou falando do Megalodon. Essa criatura pré-histórica, que muitos estudiosos alegam estar extinta e outros alegam que ela ainda está vagando pelo oceano. Justamente por conta dessa incerteza que muitas empresas se agarram na premissa de criar filmes sobre encontros com o monstro dos mares. E temos então dois dos mais recentes e promissores representantes desse universo de monstruosidades. De um lado temos Meg, o Mega Tubarão. Gênero: ação e ficção científica. Duração: 1 hora e 54 minutos. País: Estados Unidos. Elenco: Jason Statham, ator americano mais conhecido por Carga Explosiva e Os Mercenários, e Li Bingbing, atriz chinesa mais conhecida por suas participações em Transformers: A Era da Extinção e Resident Evil 5: Retribuição. O orçamento do filme está na casa de 150 milhões de dólares. E do outro lado temos The Black Demon, ou O Demônio dos Mares. Gênero: terror e ficção científica. Duração: 1 hora e 40 minutos. País: é uma coprodução Espanha, Estados Unidos e México. Temos em seu elenco Josh Lucas, ator americano mais conhecido por seus papéis em Uma Noite de Crime à Fronteira e Doce Lá. E Fernanda Orejuela. Vocês são pessoas maduras e não vão pensar besteiras com o nome dela. A atriz chilena mais conhecida por seus papéis em Cry Macho, com Clint Eastwood, e Mulheres de Luxo. O orçamento é estimado em 15 milhões. Para esse confronto, vamos avaliar 5 pontos: efeitos especiais, atuação, roteiro, suspense e tensão e entretenimento. Sendo assim, vamos começar esse embate. Quanto aos efeitos especiais, em Mega Tubarão, já de cara temos o orçamento como sendo um dos maiores indicativos de onde foram investidos o valor da produção. Aqui, o tubarão gigante é uma criatura impressionante, com um design realista e assustador. O filme também apresenta cenas de ação subaquáticas, com direito a apresentar o que seria o fundo das fossas marianas, além de veículos submergíveis e uma estação subaquática. Apesar do clássico malabarismo da produção em tentar colocar cenas escuras para reduzir o custo dos efeitos especiais, Meg possui muitas cenas com luz do sol e são em sua maioria muito bem feitas. Em resumo, os efeitos especiais de Mega Tubarão são mais exagerados e fantasiosos, mas atendem à proposta. Sendo assim, ponto para Meg. Em Demônio dos Mares, vemos o orçamento bem reduzido. Digamos que pode ser considerado o primo pobre de Meg. O orçamento é minúsculo, só é maior que alguns filmes considerados trash, mas a produção conseguiu, digamos, tirar leite de pedra, usando muito dos recursos de cenas no escuro, quase não possuem cenas da criatura sobre a luz do sol. Apenas 2 cenas mostram a criatura de dia. Os efeitos especiais podem ser considerados ok. Não são toscos e nem tampouco maravilhosos, mas atendem em sua maioria o propósito,
Aqui, parte do custo dos efeitos especiais também foi para a base de petróleo. Sendo assim, apesar de evidente quantidade de recurso reduzido, tirando uma cena em especial que me desagradou, o filme consegue a façanha de também pontuar nesse quesito. Em resumo, os efeitos especiais de Demônio dos Mares tendem a ser mais realistas, gerando suspense. Ponto para Demônio dos Mares. Em atuação, em Meg temos o conhecidíssimo Jason Statham no papel do herói. Apesar de seu incrível carisma, Jason parece aquele ator genérico que todo filme aparentemente é o mesmo personagem, sempre agindo da mesma forma. Basicamente, se pegarmos qualquer personagem de outra franquia que ele participe, seria igual. O personagem fanfarrão, meio sisudo, cheio de habilidades e possuindo algum trauma em sua história. E a falta de uma profundidade para seu personagem o torna mais genérico ainda. Jason tem um carisma de atrair multidões, e não foi à toa a escolha dele para esse filme. Com relação aos personagens secundários, em especial a interpretada por Li Bingbing, ela entrega uma personagem divertida, as cenas que possuem algum drama envolvido estão com ela, e apesar de muitas vezes não possuir transições muito evidentes de sentimentos, ela consegue entregar uma interpretação ok. Sendo assim, as atuações de Mega Tubarão são mais caricatas e exageradas, e acabam deixando a desejar, não pontuando nesse quesito. Em O Demônio dos Mares, Josh Lucas, apesar de não ser um ator de renome como Jason, ele está bem no papel de membro da família Sturges, e interpretando a segurança de uma empresa de oleoduto. Esse tipo de filme não dá muita possibilidade de personagens tenham uma estrutura mais complexa, mas Josh até que consegue passar bem o drama familiar de um pai tentando proteger e se reconectar com sua família. Mas ainda assim, longe de ser uma atuação digna de alguma premiação, sendo uma atuação ok. A personagem da atriz Fernanda Orejuela, já falei para vocês não pensarem besteira. Bem, sua interpretação é no estilo mais dos dramas mexicanos, mudando de intensidade entre os sentimentos. Mas o filme também não lhe possibilita aprofundar muito nos dramas pessoais da personagem, ficando em alguns momentos muito convincente e em outros bem caricatos. Mas por ser um filme focado no suspense, até que sua interpretação é aceitável. Ponto negativo para os filhos do casal, que infelizmente não conseguem passar o drama ou terror de forma aceitável. Mas como suas cenas são pequenas, então não chegam a atrapalhar a obra. Em resumo, as atuações de O Demônio dos Mares são mais naturais e convincentes, mas não são suficientes para dar toda a credibilidade necessária ao filme, sendo assim, sem pontuação também. Quanto ao roteiro. Com relação ao roteiro, em Meg é bastante previsível e repleto de clichês. A história de Mega Tubarão é bastante batida e os personagens são pouco desenvolvidos. O filme também tem um tom um pouco exagerado, o que retira o suspense. Contém alguns poucos jump scares, que são aqueles sustos inesperados. O filme não se leva a sério, forçando os espectadores a exercer sua suspensão de descrença ao máximo. Afinal, por mais que tenha algumas citações a questões de ciência, como física e biologia, o espectador sabe que muito do que é falado é pura balela. Alguns clichês, como o personagem X quase morrendo, mas sendo salvo milagrosamente, o herói ter momentos de perigo, mas sabemos que no final das contas, filmes de ação o herói raramente morre. Personagens que logo no início do filme já sabemos quem vai morrer, além de muitas referências e homenagens a outros filmes de tubarão, o que faz a trama ser repetitiva. Com certeza em vários momentos você terá aquela sensação de já vi isso em algum lugar. Fora que a história é bem rasa, típico do homem desperta ou solta criatura sem querer e ela passa a matar incontrolavelmente. Sendo assim, o roteiro de Mega Tubarão é mais previsível e clichê, e acaba não levando nenhum ponto. O roteiro de O Demônio dos Mares é um pouco mais original e criativo. A história é muito mais interessante e envolvente, porque existe uma subtrama relacionada ao mistério e a uma questão ecológica, e os personagens são mais desenvolvidos, novamente não a ponto de merecer um prêmio. Mas aqui temos conflitos pessoais, além da simples ameaça. Somos apresentados a lenda local que dá nome ao filme, e onde, segundo os personagens, em virtude do homem estar desrespeitando a natureza, o tubarão aparece para se vingar. Diferente de Meg, que mostra que a criatura estava só impedida de sair de seu reduto, aqui o roteiro tenta mostrar um lado mais místico para a existência da
da criatura. Em várias vezes falha, não conseguindo se decidir se o foco é o misticismo ou simplesmente uma criatura que já existia na região. O roteiro tem boas analogias a questões ambientais, mas também se perde com o momento em que o personagem para dar palestrinha ambiental. Para mim, o elemento de preservação do meio ambiente já estava bem estampado, mostrando a sujeira na praia, o próprio derramamento de óleo. Não precisava esse momento de reforço simplesmente para embarrigar o roteiro. Possui alguns buracos na trama, tal como a situação de se a criatura ataca todos que passam na região, então por que não atacou os protagonistas na chegada? Para mim, isso é muita conveniência. Será que ele estava ocupado vendo sua série preferida? Ou seja, existe um roteiro criativo, se diferenciando dos demais filmes do gênero, mas com os inúmeros furos e clichês, acaba não sendo totalmente satisfatório. Sendo assim, também não pontua nesse quesito. Suspense e tensão. Em Meg temos um filme que tem pouquíssimos momentos que se leva a sério. Mesmo quando um personagem principal morre, ele parece irrelevante. Sendo assim, na parte de suspense parece mais aquela brincadeira de gato e rato. Uma hora os heróis são perseguidos, outra hora eles perseguem. E a emoção do filme fica mais restrita a isso. Então, 100 ponto para Meg nesse quesito. Em O Demônio dos Mares, é mais eficaz em criar suspense e tensão. O filme é mais lento e atmosférico. Hora dos personagens olhando desesperadamente e procurando a criatura, e hora simulando a visão da criatura. A fotografia é muito boa e compensa muitas vezes a falta de efeitos especiais. As cenas de ação, também apesar de simples, são bem realizadas. E o filme não evita ter momentos de gore com direito a vários pedaços de vítimas. Mas nada que seja do tipo, vamos dizer, jogos mortais. Mas são capazes de deixar desconfortáveis as pessoas mais sensíveis. Como a tensão faz parte da proposta do filme e consegue se manter na maior parte do tempo, sendo assim, ponto para Demônio dos Mares. Se você está assistindo até agora, aproveito para mais uma vez pedir para que não esqueça de deixar o like. E agora vamos para o entretenimento. Em Meg, por mais que tenha um roteiro bobo, uma trama rasa, interpretações simplórias, mas a ação, diversão e efeitos fazem com que a maioria dos espectadores saírem felizes por ter um momento para desligar o cérebro e somente curtir um filme. Isso é tão verdade que o filme conseguiu arrecadar a bilheteria mundial de 530 milhões de dólares, e já possui uma continuação, e expande seu próprio universo para outras criaturas, meio que criando uma espécie de Monstroverse e deixando em aberto possibilidade de uma franquia muito maior. Então, ponto para Meg. O Demônio dos Mares é mais assustador e emocionante, mas isso acaba fazendo o filme ficar mais adequado para fãs do gênero de terror. E por conta do baixo orçamento, furos de roteiro, mesmo sendo uma história bem mais criativa e mantendo o suspense como foco, o filme não conseguiu agradar muita gente, principalmente a maioria dos amantes do gênero, que possivelmente esperavam algo muito mais assustador e direto, sem tanta vinculação ao tema de proteção do meio ambiente. A dificuldade em definir se a criatura é natural ou mística deixou meio subtendido e gerando especulação dos espectadores. Isso não foi bem trabalhado a ponto de agradar a todos os consumidores. O filme não se saiu bem nos Estados Unidos, mas teve um bom público na China e México. Resumidamente, ele tem gore, mas não o suficiente, tem efeitos, mas não são perfeitos, tem uma história criativa, mas com furos na trama. Tudo isso junto, infelizmente, acabou perdendo ponto nesse quesito. Finalizando, vamos para as notas. Efeitos especiais: Meg 1, Black Demon 1. Atuação: Meg 0, Black Demon 0. Roteiro: Meg 0, Black Demon 0. Suspense e tensão: Meg 0, Black Demon 1. Entretenimento: Meg 1, Black Demon 0. E o resultado de nosso embate? Temos um empate técnico. Todos os dois filmes têm falhas graves, mas no que eles acertam, eles são muito bons, mostrando assim serem típicos filmes para divertir e nada mais. Quer um filme de ação com toques de terror? Veja Meg. Quer um filme de suspense com toques de drama? Veja Black Demon. Quer um filme de ficção com tubarões gigantes? Veja os dois. Com isso, chego ao final de mais um vídeo, espero que tenham gostado. Deixe no comentário se já assistiram algum desses filmes e qual a sua avaliação sobre eles. Vamos comentar, fiquem bem e até a próxima!